Uma vez nessa noite, começando o mês de outubro, já estou adiantado. Começando o nosso mês de outubro, e é sempre uma bênção, um prazer enorme estar aqui com os irmãos. Queria convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 9 ao 20. Apocalipse 1, do 9 ao 20. Vou abrir a água aqui que... Vocês têm achado esses dias secos assim? Nossa, eu estou usando um modificador de ar toda hora lá em casa. O nariz fica ressecado, a garganta fica ressecada. Estou bebendo água pra caramba. Vamos lá. Apocalipse 1, 9 a 20 diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê, e o mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram uma chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração, amém? Nós vamos falar hoje sobre o Senhor da igreja. E para a gente começar, eu queria fazer um breve estudo, uma breve reflexão do contexto geral desse texto que a gente estava lendo aqui. Se a gente for olhar um pouquinho atrás do texto, a igreja, os cristãos estavam sofrendo uma grande perseguição. Nero, o antigo imperador, ele tinha, por exemplo, de acordo com os historiadores, ateado fogo em Roma e colocado a culpa nos cristãos. Então, a perseguição que vinha acontecendo de uma forma governamental passou a ser também uma perseguição civil, porque os próprios moradores, a própria população, começou a condenar os cristãos porque Nero colocou a culpa de ter ateado fogo na cidade nos cristãos. Então, Paulo ali, ele é condenado à morte, por exemplo, e João também, e vários dos outros discípulos. Mas é interessante a gente ver que com a morte de Nero, assumiu um cara chamado Domenciano. Só que o que para alguns podia ser um atento de esperança, porque morreu o maior perseguidor ali dos cristãos, na verdade foi tudo por água abaixo. Porque Domenciano era alguém tão perverso ao ponto de ficar conhecido como um segundo Nero, um pequeno Nero. Então, Domenciano deportou João, que é quem escreveu esse texto que a gente acabou de ler aqui, que era o último sobrevivente ali daquele corpo apostólico, para a ilha de Patmos, com o objetivo de fato, calar a voz
do último apóstolo ali de Jesus. E é esse texto aqui que a gente chega, é nesse momento aqui que a gente chega. Então esse livro de Apocalipse, esse texto, escrito por João, que era aquele apóstolo amado, e era num cenário de uma grande opressão. Imagina, você acabou de ser ali exilado, deportado, preso, num cenário extremamente controverso. E ele foi preso por causa da sua fidelidade ao Evangelho, como o próprio texto diz, por causa do seu amor a Cristo, nesse contexto de uma dura perseguição aos cristãos. Mas esse governo de Domiciano, ele tinha uma coisa que era um pouco curiosa. Domiciano, ele praticamente exigia que as pessoas o adorassem ou o tivessem como um senhor, como um Deus, como um Deus de verdade. Então, enquanto Roma ali estava se apresentando como a senhora do mundo, João, nesse texto que a gente acabou de ler, tem uma visão que revela para ele, e ele é instruído para revelar para todo mundo e para todos nós até os dias de hoje, quem é o verdadeiro Senhor do mundo, quem é o verdadeiro Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, glorificado, que vive e reina para sempre. Esse texto é uma revelação poderosa. A igreja pode estar sofrendo, como estava naquele contexto, pode estar sendo perseguida, seus líderes podem estar, por exemplo, se corrompendo, se destruindo, mas a igreja e o Senhor da igreja continua no controle de tudo. Em Mateus 16, 18, diz lá, né? As portas do inferno não vão prevalecer, não prevalecerão sobre a igreja. A igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor. Cristo reina e reinará para todo sempre sobre a igreja. Eu queria destacar com os irmãos alguns pontos dentro do próprio texto sobre quem é esse Senhor da igreja. Quais são as características que o próprio texto nos dá sobre quem é esse Senhor da igreja. Em primeiro lugar, o verso 13 nos fala sobre o Senhor da igreja é o Filho do homem. O verso 13 diz assim: e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. João vê alguém semelhante ao Filho do homem. E esse é um título messiânico, um título dado ao Messias, que foi usado em Daniel 7, por exemplo. Isso revela para a gente a humanidade e a divindade de Cristo. Ele é o Deus que se fez homem e habitou entre nós, mas que agora é exaltado. O Filho do homem é alguém com características humanas, mas também com características divinas. É uma expressão que distingue os humanos de Deus. Não se refere a filho do homem para um humano qualquer, para um mero ser humano, não. Filho do homem é uma expressão diferente, não é de um homem normal. É a forma preferida, por exemplo, de Jesus a falar dele mesmo nos evangelhos. Toda vez que Jesus está falando ali, e quando ele fala dele mesmo para os discípulos ou para as pessoas, ele fala, o Filho do homem veio, o Filho do homem veio. É o jeito que Jesus preferia para referir-se a ele mesmo. E mostra para a gente a humanidade glorificada de Jesus. A igreja, o Senhor da igreja, nós precisamos entender que faz com que a igreja não é guiada, governada por um espírito impessoal. Não, é por um Deus que se fez carne, que conhece a minha dor, que conhece a sua dor, a minha angústia, a sua angústia, o nosso sofrimento, que conhece aquilo que a gente já passou, sabe o que é sentir fome, sabe o que é ser perseguido, porque ele viveu como homem e habitou entre nós. Em segundo lugar, o Senhor da igreja, ele é rei e sacerdote. O versículo 13 também diz assim, porque o versículo 13 fala sobre as vestes, e as vestes longas, o cinturão de ouro, elas são vestes reais e vestes sacerdotais. Representam uma autoridade real e uma função sacerdotal do nosso Senhor. Significa dignidade e honra. É interessante porque Jesus reina sobre tudo, sobre todos, e ao mesmo tempo ele intercede por nós diante do Pai. Ele é rei porque reina sobre todas as coisas. E é sacerdote porque ele intercede por nós diante do Pai.
Então, como rei, ele governa sobre toda a história, sobre toda a humanidade. E como sacerdote, ele vai interceder continuamente por nós. Por isso que quando nós oramos, como foi bem lido aqui na oração do Pai Nosso, a gente aprende a orar e a gente ora até hoje no nome de Jesus. Quando nós oramos, a gente ora em nome de quem? A gente ora em nome de alguém que intercede por nós, que é Jesus, que leva nossos pedidos, nossas orações até o Pai. E é muito bom saber, gente, que quando nós oramos, as nossas orações são ouvidas. Eu, nada contra, não estou aqui para fazer juízo de religião, mas eu imagino como deve ser difícil, como deve exigir um esforço. As pessoas que oram e adoram uma imagem, por exemplo, oram e adoram para um animal. Nós oramos e adoramos a um Deus vivo, a alguém que ouve nossas orações e que leva esses pedidos até o Pai. Você já parou para... Às vezes a gente vai em alguns órgãos assim, não só órgão público, mas às vezes banco, por exemplo, às vezes alguma coisa assim. Já parou para pensar que às vezes a gente pede alguma coisa para alguém e aquela pessoa não sabe, aí ela chama alguém que também não sabe. Esses dias eu fiquei indignado, eu fui numa loja de telefonia, de celular, numa operadora, e aí tu pergunta um monte de coisa que eu não sei, porque eu não sou funcionário lá. E aí você pergunta para a pessoa, eu não sei, eu vou chamar alguém. Aí ela chama alguém que também não sabe, e alguém que também não sabe. Aí você fala assim, gente, tudo bem, vocês podem decidir entre vocês assim, quem sabe responder essa questão, e aí depois vem uma só, não precisa vir todo mundo. Mas, quando a gente ora, quando a gente fala em nome de Jesus, amém, não precisa de mais ninguém. Não precisa de mais nada, não precisa recorrer a uma outra pessoa, não precisa chamar alguém, não, porque o nome de Jesus basta. O nome de Jesus resolve tudo. E isso faz dele, isso nos mostra que de fato ele é rei e sacerdote nas nossas vidas. Diferente dos reis humanos que oprimem, que têm um reinado na base da opressão, da força, Jesus é diferente. Cristo reina em justiça, Cristo reina em amor. E diferente dos sacerdotes humanos que precisam levar um sacrifício, levar um holocausto, matar um cordeiro, não, com Jesus é diferente, porque Ele mesmo é o sacrifício perfeito em meu e em seu lugar. Ele mesmo é o sacrifício completo, que de uma vez por todas, resolveu o pecado de toda a humanidade. Em terceiro lugar, o Senhor da igreja, Ele tem os cabelos brancos como a lã. Versículo 14, a primeira parte, diz assim: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã. Cabelos brancos, eles representam para a gente um sinônimo de eternidade, de longevidade, de sabedoria. Quando em qualquer lugar, e até no mundo secular, quando usa o termo ancião, nós remetemos a alguém mais velho, mais sábio, mais sereno. Cabelos como a lã representam a sua eternidade, sua sabedoria infinita, a pureza. A cor branca tinha muita relação na Bíblia com a pureza. Quando fala lá que o sangue nos limpa e nos deixa alvos como a neve, é a relação de pureza. Algo que é alcançado com muito tempo, com muita experiência. Como é que a gente define que alguém é sábio? Geralmente é isso. É porque alcançou isso ao longo de muitos anos, de muita caminhada. O fulano de tal é expert em carros, por exemplo. É porque alcançou isso com muito tempo. Eu gosto muito, por exemplo, do pastor Irlande Pereira. 90 e poucos anos. Não precisa usar um óculos. Lê tudo. Fala 7 idiomas, aprendeu tudo sozinho. Eu olho para aquele senhorzinho lá. Toda vez que ele vai na igreja, eu sou o primeiro a me oferecer, por exemplo, para buscar ele no aeroporto. Porque do caminho do aeroporto para o hotel, que às vezes são 20, 30 minutos, gente, é uma aula de sabedoria. Vale mais do que os meus 4 anos de seminário. É muita experiência de vida. É muita sabedoria, é muita vivência. Imagine o nosso Senhor. Imagine alguém que... E eu falando do pastor Irlande... A gente uma vez, o pastor fez um treinamento para os pastores lá da igreja, e aí o pastor Irlande quer dar o treinamento.
E aí, pastor, quando reúne, fica aquele falatório, aquela conversa normal. E a gente estava no café da manhã reunido, todo mundo falando, brincando, não sei o quê. E aí, eis que chega o pastor Irlande. E o pastor Irlande é daquelas pessoas que, quando chega, todo mundo respeita muito o ambiente. Todo mundo para ver, para esperar, para ajudar, para acompanhar. E foi muito engraçado, porque estava um falatório, aquele tumulto. E aí, eis que ele entra na porta, e ele sempre de terninho, gravata, aqueles pastores bem antigos mesmo, assim, aquele padrão, aquela gravata larga, sabe? E ele é baixinho. E aí ele pisou na porta, estava aquele barulho que todo mundo fez um silêncio assim. Aí todo mundo abriu, botou uma cadeira para ele sentar. Tem pessoas que são respeitadas só pela presença. Cabelos alvos como a neve, brancos como a lã, representam isso. De uma figura, de alguém que é respeitado só pela presença. E esse é o nosso Deus. Quando nós entramos no culto, por exemplo, quando nós entramos na casa de Deus, o que a gente pede, o que a gente explica e ensina, é que devemos ter reverência. Por quê? Porque existe alguém aqui, existe a presença de Deus real aqui, de alguém que é respeitado só pela presença. E se Deus está aqui nesse lugar, que eu acredito que todos nós acreditamos nisso, nós precisamos respeitar a sua presença. Cabelos alvos como a neve mostra alguém que não envelhece, não se corrompe, não muda, não perde o controle da história. Ele é alguém digno de uma confiança absoluta. Eu gosto muito de estudar algumas coisas sobre negócios. E, geralmente, quando alguém vai fazer alguma negociação, eu já reparei que tem alguns estilos de pessoas que são mais fáceis de serem aceitas ali. E, geralmente, quando é negociação que envolve risco, todo mundo aceita com mais facilidade quando vem a figura de um senhorzinho, um senhor sereno, um senhor calmo, um senhor de boa. Porque nos passa uma sensação de que, ou pelo menos para quem está fazendo aquela negociação, quando eu vejo nesses programas lá, tipo Shark Tank, esses programas da vida, de que é alguém que não vai se enrolar, nem enrolar alguém, de alguém que não vai fugir, por exemplo, de alguém que não vai dar desculpas, de alguém que não vai inventar histórias, alguém de fato que é digno de confiança. O texto fala de cabelos brancos como a neve, é porque representa isso. Alguém digno de confiança absoluta. E esse é o nosso Deus. Pensa na pessoa que você mais confia. Não chega nem perto do quanto nós podemos confiar em Deus. Porque essa pessoa que você mais confia, essa pessoa que você mais ama, em algum momento ela pode falhar. Em algum momento ela pode ferir a sua confiança. Tenho certeza que todo mundo que está aqui, em algum momento da vida, já falou algo para alguém que você contava muito que essa pessoa não compartilhasse isso com ninguém. E em algum momento você soube que vazou, alguém contou. Ou não só sobre falar, mas você esperava algo de alguém. Alguém te prometeu alguma coisa, por exemplo, te prometeu um emprego, te prometeu uma ajuda e não deu. E aí você ficou chateado, frustrado. Ah, meu irmão, o nosso Senhor é diferente. Ele é digno de confiança absoluta. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te falou, Ele vai fazer. Ele é alguém que a gente pode confiar. Em quarto lugar, o Senhor da igreja, Ele tem olhos como chama de fogo. No mesmo versículo 14, diz assim: os olhos dele eram como chamas de fogo. Olhos de fogo, se a gente conta isso, por exemplo, para criança, se eu falo para o Joaquim, meu sobrinho, se eu falo assim, ó, Deus aqui, o texto aqui diz que ele tinha olhos de fogo, ele vai ficar doido. Para ele é superpoder, é olho de fogo, vai falar um monte de coisa. Mas para a gente aqui, a gente entende que olhos de fogo significa que a visão é penetrante. A visão de Jesus é algo que sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. São olhos que veem além do exterior, além do físico, além do que vestimos, além dessa capa aqui de gordura que nós temos. Um Deus que pode olhar para a sua igreja, olhar para o seu povo e dizer: eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você sente, eu sei o que você precisa,
Eu sei o que te fere, o que te machuca. Eu te conheço, eu te chamo pelo nome. Ah, meus irmãos, isso para a igreja é um consolo. Saber que Deus olha os nossos corações e vê o nosso esforço, e vê a nossa vontade de acertar, e vê nossas limitações. Mas isso também é um alerta de que nós devemos, de fato, nos esforçar para agradar e para fazer a vontade dEle. Nada fica oculto aos olhos do Senhor, nada. Eu gosto muito de ver um programa, não sei se eu já falei aqui, devo ter falado, aqueles Operação Fronteira, Aeroporto, aqueles programas da Polícia Federal lá. Eu gosto muito. E eu acho engraçado que muitas vezes, eu não sei se os meliantes lá não assistem esse programa, porque se eles assistissem, acho que dava para ver que tem coisa que não dá certo. Porque aqueles caras da polícia, eles são muito bem treinados. Eles desconfiam de cada mala, de cada situação, que falam assim, cara, como é que pode? Às vezes é um caminhão, e imagina quantos caminhões não passam na rodovia, mas aí eles escolhem um caminhão específico, e aquele caminhão está transportando alguma coisa ilegal. Lembra uma vez um caminhão mais lotado de soja, sei lá quantas toneladas. Aí os caras desconfiaram, aí cavaram, tiraram a soja, botaram soja pra caramba na rua, aí acharam lá no meio do negócio. Eu falei, Jesus, assim, como é que pode? E eu fico pensando, homens como a gente, que usam algumas máquinas, no aeroporto, por exemplo, aí o pessoal bota na mala um negócio escondido, mas eles, sei lá, se eles esquecem que os caras têm raio-x, aí no raio-x vê tudo lá, o negócio tem temperatura, pinga o negócio, aí muda de uma cor, aí sabe se é entorpecente, se não é. Mas, se, tratando de crimes ali, se nada fica oculto aos olhos de um policial federal, por exemplo, imagina do nosso Senhor que tudo vê, que é onisciente, onipresente, imagina. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele conhece a sua realidade, Ele conhece a realidade da PIB de Vista Alegre. Mesmo que você tente, em alguns momentos, esconder sua fraqueza dEle, mesmo que você tente esconder suas fraquezas de você, Ele sabe. Seus olhos flamejantes mostram isso, a sua onisciência, a sua onipresença, o Deus que tudo vê. Se você está passando algum momento de injustiça, meu irmão, fica tranquilo, Deus está vendo tudo. Mas lembre-se, se você também não tem vivido, não tem se dedicado, não tem vivido de acordo com a vontade dEle, Ele também vê tudo. Se você está tentando esconder uma coisinha ou outra, Ele também vê tudo. Mas os olhos do Senhor estão por toda parte, e os olhos flamejantes nos lembram disso. Em quinto lugar, o Senhor da igreja tem pés como latão, como bronze reluzente. O versículo 15 nos diz isso. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Os pés de bronze, eles falam sobre firmeza, sobre força, sobre estabilidade. Mas também é algo que era usado como uma autoridade para julgar. Um púlpito, um lugar de julgamento, eu não lembro o nome daquilo, mas que bate o martelinho. Antigamente aquilo ali era usado com bronze polido, era feito com bronze polido. E o texto, quando traz isso para a gente, nos mostra que os pés de bronze são pés também que vêm prontos para julgar. E a gente olha no texto e lembra o texto de que Jesus viria, e aí quando fala sobre, que a gente usa o termo, e aí acabou que, infelizmente, em alguns lugares ficou meio banalizado isso, o pessoal começou a usar isso de uma maneira meio, não digo pejorativa, mas uma maneira mais banal, de que esmagaria a serpente, de que colocaria os inimigos debaixo dos seus pés. O bronze fala sobre isso, uma autoridade para julgar. O bronze polido aponta para a glória e para a santidade do Senhor. Cristo pisa e derrota todo inimigo, nada vai poder resistir ao Senhor, ao seu juízo. O texto mostra também um poder bélico do nosso Senhor, porque existia uma grande expectativa de que o Messias viria e derrotaria os seus inimigos na base da força. E como eu falei, Jesus veio reinando em justiça e em amor. Só que apesar de reinar em justiça e amor, também tem um poder bélico. Também tem um poder, a força poderosa do Senhor, a mão poderosa do Senhor.
O Senhor é o Deus que guerreia pelo seu povo, é o guarda de Israel. Meus irmãos, tem hora que a gente quer nos defender de algumas coisas, eu preciso entender que é Deus quem me justifica, é Deus quem me guarda. Ah, estão te acusando de coisa que você sabe que não é verdade, fica tranquilo. Os olhos do Senhor estão vendo e Ele guerreia pelo seu povo. Ah, meus irmãos, estão ofendendo a igreja, fica tranquilo. Eu lembro que uma vez começou a ter umas crises lá com a nossa igreja, lá em Irajá. E aí começaram a botar artefatos na porta da igreja lá, de outras religiões e tudo mais. E aí eu lembro, por exemplo, que uma vez eu estava chegando no culto de quarta-feira, inclusive, e eu vi a pessoa fazendo. Aí ela me viu assim, aí largou uma boneca lá com canjica, com não sei o quê, com um monte de coisa, e saiu correndo. Eu fui lá, peguei, joguei no lixo, oramos ali. Mas não fui. Aí ficou, vamos atrás dela. Vamos. Falei, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou atrás dela para quê? Porque quem está defendendo, o mais interessado na igreja é Jesus. O mais interessado no bem-estar, na saúde, no avanço do reino, da igreja, é Jesus. E Ele zela. E Ele zela melhor do que eu e qualquer um de nós. Nós precisamos entender que o guarda de Israel continua guerreando pelo seu povo. Como é que você tem lutado as suas guerras? Quer lutar suas guerras? Quer vencer suas guerras? Ah, vai para o seu quarto, ore, dobre o joelho, faz jejum, faz propósito e deixa Deus lutar por você. Por melhor que seja a sua capacidade, você não consegue fazer melhor do que Jesus. Você não tem soluções melhor do que Ele. Você não tem braços mais fortes que o dele. Não, entregue na mão do Senhor. Ah, mas estão me perseguindo, entregue na mão do Senhor. Ah, estão me caluniando, entregue na mão do Senhor. Em tempos de crise, de guerra, de perseguição, nada melhor do que a estabilidade que só o Senhor pode nos dar. Estava assistindo um documentário agora sobre a Ucrânia, uma série, e virou quase que regra. Todas as casas, apartamentos, igrejas, escolas, clube de futebol, tem que ter um bunker. Tem que ter um lugar subterrâneo para que surgiu qualquer ameaça de bomba, de bombardeio, eles correm para baixo, se trancam lá e ficam lá. Uma outra coisa que é obrigatório, por exemplo, a gente tem que andar aqui com um documento. Se é motorista, por exemplo, você tem que andar com o CNH. Lá é obrigatório as pessoas baixarem um aplicativo, que é um aplicativo como se fosse um alarme de ataque, um noticiário, é um alarme mesmo que soa de que tem previsão de um ataque às 10 horas da noite. E aí todo mundo vai lá e corre para os seus bunkers. E aí o pessoal de classe mais pobre não consegue ter bunker em casa. Então a galera que tem uma condição melhor faz bunkers maiores na sua casa para abrigar vizinhos que não têm condição de fazer, por exemplo. Mas, ouvindo o relato da série, as pessoas falando que no meio de um tumulto, no meio de uma possível bomba, porque eles recebem no celular, quando eles correm para o bunker, a sensação que dá é tipo, aqui estamos seguros, aqui está tranquilo. E aí surgiu uma pergunta no meio da série de como é que vocês sabem a hora de voltar lá para cima, por exemplo? Como é que vocês sabem que agora está tranquilo, que agora pode subir? E aí o relato deles é de fato de eles descem e ficam tão tranquilos lá embaixo que eles não têm essa pressa de voltar, não. A gente almoça, janta, vai ficando, fica 3 dias, e muitas das vezes eles ficam embaixo no bunker mais tempo até do que o necessário, porque ou às vezes o alarme de bomba foi um alarme falso, não aconteceu, ou às vezes aconteceu, mas passou, e às vezes eles ficam 3 dias ali, 2 dias ali. Mas sabe por quê? Porque a sensação de estabilidade é muito bom. A sensação de segurança é muito bom. Eu não sei se você já teve algum momento, você está dirigindo, por exemplo, ou está de carona com alguém, e você pegou muita chuva, enchente, por exemplo. Eu fico ali meio tenso, eu vou passando, mas eu fico meio tenso. E aí você tem medo de entrar em buraco, tem medo do carro parar, tem medo de um monte de coisa. Só que quando você chega em casa, no meio de um temporal, aquilo dá um alívio, aquilo dá uma paz. Na hora da crise, na hora da angústia, na hora que está tudo em guerra, um tumulto, lembre de descansar no Senhor, que Ele está guerreando por você.
receba a paz que Ele te dá. Tem hora que a gente está entrando em situação, está entrando um monte de guerra em busca de paz, quando a paz de verdade é só Jesus que pode nos dar. Aprenda a descansar no Senhor. Sexto lugar, o Senhor da igreja, Ele tem voz como de muitas águas. Finalzinho do verso 15, diz assim: a voz era como o som de muitas águas. A voz do Senhor é majestosa, é irresistível. A voz do Senhor é poderosa. Ah, meus irmãos, como é bom ouvir a voz do nosso Deus. Como é bom no momento de dúvida, no momento de incerteza, você ouvir a voz do Mestre. Talvez uma das coisas que eu olho para os discípulos lá, e que eu fico mais assim, querendo estar no lugar, é o prazer de poder ter ouvido diariamente a voz do Mestre. Na minha concepção, até um bom dia de Jesus era diferente. Vai ser um bom dia. Até uma voz doce, uma voz suave. Eu imagino para os discípulos como é que devia ser difícil, por exemplo, se despedir de Jesus para cada um ir para o seu canto dormir, por exemplo. Falar, Senhor, tem como ficar acordado conversando, não? Mas voz como o som de muitas águas nos afirma também a onipotência divina. O que são as muitas águas? Não sei se vocês já viram, por exemplo, um lugar que tem quebra-mar, um lugar que tem um forte, um farol, um lugar que tem um pedregulho. Por exemplo, eu acompanhava muito surf. Não gostava não, mas eu gostava de ver algumas coisas assim. E tem um lugar lá em Nazaré, por exemplo, que as ondas vêm e batem direto num pedregulhão. E lá é um lugar que acontecem muitos acidentes com surfista, por exemplo. Mas tem período que o negócio está tão turbulento, que as águas estão batendo naquela rocha de uma maneira tão violenta, que não dá para ter campeonato de surf, não. E a voz de muitas águas é o som daquelas ondas batendo nessa rocha, batendo no quebra-mar. E é uma violência tão forte. Tem lugar aqui no Rio que a gente consegue ver um pouquinho disso assim. Lugar que a onda vem e bate de uma maneira que assusta. É um barulho, é um estrondo, assusta aquilo. A voz de muitas águas é isso, afirma uma potência, uma força. É esse Deus que a gente serve. É esse Deus que luta por nós. É esse Deus que cuida da gente. Ah, meu Deus, nada é mais poderoso do que esse Deus. Nada é mais forte do que esse Deus. Nada é páreo para Ele. Jesus nunca empatou. Não existe. Assim como o som das águas cobre qualquer outro ruído, qualquer outro som, porque se você for num lugar desse que eu estou falando, de quebra-mar, de onda batendo no mar, você não consegue nem falar e ouvir alguém. Tem que falar gritando para ver se a pessoa consegue ouvir. Você vai tentar filmar para mostrar para alguém, fica uma barulhenta, não dá para falar. E assim como o som dessas águas cobre qualquer outro som, cobre qualquer outro ruído, a voz de Cristo, ela se sobrepõe à voz de qualquer outro reino, de qualquer outro governo, de qualquer outra pessoa que venha levantar uma voz contrária a você. Ah, meu irmão, você é filho amado do Senhor, você é ungido de Deus, pode se levantar um monte de voz contra você, que nada vai sobrepor a voz do Senhor na sua vida. Não acredite em coisas que as pessoas estão falando, não. Não acredite em julgamentos que estão fazendo a seu respeito, não. O que importa é que a voz do Senhor diz sobre você. Ele fala à sua igreja com autoridade e com verdade, porque a voz de Cristo é o que comanda toda a eternidade. Meus irmãos, se a gente olhar, realmente parece que o mundo está indo para um lugar que não tem jeito. A sensação é de fato que é daqui para pior. Mas isso não é verdade necessariamente. Porque a voz do Senhor é o que comanda toda a eternidade. Basta uma palavra do Senhor para um milagre acontecer, para um jogo virar, para um mundo mudar. Nós precisamos pedir diariamente, querer ouvir a voz desse Senhor, que tem a voz como de muitas águas. Em penúltimo lugar, o Senhor da igreja tem a espada de 2 gumes. O versículo 16 diz isso. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A espada é a palavra de Deus, viva e eficaz, como diz lá em Hebreus.
A palavra de Cristo, ela é uma arma contra o inimigo, mas também um instrumento de santificação da igreja. Ela corta a gente para curar, ela confronta para poder santificar, mas ela liberta para poder dar vida. É óbvio que aqui não está falando de uma espada literal, mas é algo que simboliza autoridade, julgamento. Jesus, ele é o justo juiz do mundo, que ele julga, mas também é ele quem executa a sentença. Nós estamos preparados para receber esse julgamento do Senhor? Você tem buscado, tem lido a palavra de Deus, que como na própria palavra diz, que é essa espada afiada, que separa juntas e medulas? Você tem se alimentado da palavra do Senhor? Porque é a palavra do Senhor na nossa vida, diariamente, que vai separar a nossa vida daquilo que é bom, daquilo que não é, que vai trazer esse discernimento do que é bom e do que não é, que vai fazer com que a gente, diariamente, busque se santificar. E a palavra do Senhor também, como diz aqui, que vai julgar e vai dizer para o mundo o que está certo e o que não está. Porque estão tentando a todo custo, gente, impor para a gente que certas coisas são normais, que certas coisas não são erradas, que a gente, como cristão, que tem preconceito, que toda forma de amor, por exemplo, é bem-vinda. Não, não é assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é assim, e a Bíblia, a palavra de Deus e o nosso Senhor é quem vai julgar isso tudo. Mas que a gente volte ao nosso ponto anterior. Você não precisa também perder seu tempo brigando e defendendo com isso, não. Porque é Deus quem justifica tudo. É Deus que guarda a sua própria igreja. É Deus que guarda Israel. O Senhor da igreja, Ele é o primeiro e o último. É o alfa e o ômega, como diz no versículo 17. Ao vê-lo, caí como morto. E Ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Alfa e ômega diz sobre eternidade, porque é o início e o fim da história. Deus estava antes do princípio, estará e continuará depois que tudo acabar. Nada começou sem Ele, nada vai terminar sem Ele. Antes da criação e depois da consumação, o nosso Senhor ali está. É esse Deus que nós servimos. Ele é o Senhor da eternidade e garante a nossa esperança. Meus irmãos, é muito bom a gente saber que nós não precisamos temer pelo futuro, pois o Senhor da igreja, Ele já está lá, no fim dessa história, no fim da nossa história, esperando pela sua noiva, que somos nós. Talvez você está muito preocupado, muito ansioso com alguma coisa que está acontecendo, ou está para acontecer na sua vida. Fica tranquilo, Deus já está lá, Deus já sabe o fim disso tudo. Falei para vocês, por exemplo, a gente tem enfrentado essa situação da minha mãe com câncer. Sabe o que deixa tranquilo? É que antes do diagnóstico, Deus estava com a gente. Durante o processo, Deus está com a gente. E a gente tem certeza que no final, na consumação, Deus também vai estar lá. Ele está no fim da sua história, Ele está no fim disso tudo, Ele está aguardando por você. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, é esse Deus que a gente serve. É um Deus eterno, infinito, imortal. Jesus está de braços abertos, esperando pela sua noiva. A gente viva diariamente, constantemente, desejando muito o dia que nós vamos nos encontrar com Ele, o dia que vamos estar juntos, o dia que vamos ouvir dele falando para as nossas vidas de que de fato está consumado. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ah, meus irmãos, como vai ser lindo esse dia. Em último lugar, o pessoal do louvor, se quiser ir subindo. O Senhor da igreja, Ele anda entre os castiçais. O versículo 20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Os castiçais, como fala aqui, representam as 7 igrejas locais lá da Ásia. E a função da igreja, ela é ser luz, sal da terra, luz do mundo, para poder iluminar esse mundo de trevas. A nossa função, como igreja, é ser lamparina de Cristo em meio a essa escuridão que a gente anda.
Mas esse texto nos mostra que Cristo está presente no meio da sua igreja. Ele anda entre esses castiçais, Ele passeia entre nós. Cristo não está ausente, Cristo não está longe, Cristo não está à parte, falando assim, igreja, seja luz, mas se virem aí, não. Ele está com a gente, capacitando, impulsionando, para que cada dia mais nós possamos brilhar a luz de Cristo em nós. Na mão direita, Ele sustenta as estrelas. Na mão direita, Ele sustenta líderes. Ele sustenta pastores que vão cuidar do rebanho. Ele sustenta obreiros. Ele sustenta missionários. Ele sustenta vocacionados. Ele sustenta aquela pessoa que está tentando levar o evangelho lá no Haiti, lá no interior da Amazônia. Mas Ele sustenta a PIB de Vista Alegre também. Sustenta a PIB de Irajá. A presença de Cristo é a nossa garantia de vida e de missão, porque Ele não abandona a sua igreja. Quero concluir lembrando que a visão de João nos mostra quem é o verdadeiro Senhor da igreja. Ele é humano e divino, Filho do homem. Ele é rei e sacerdote. Ele é eterno e sábio, santo, justo, todo-poderoso, mas também é o Deus presente no meio da sua igreja. Ah, minha igreja, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. O Senhor, que é glorioso, santo, eterno, poderoso, Ele está aqui. Ele reina, Ele intercede, Ele te conhece, Ele te sustenta. Mas Ele vai voltar para julgar o mundo também. Isso nos dá a confiança, mesmo em meio a dor, perseguição, angústia, dificuldade. O Senhor da igreja, Ele continua e continuará reinando, sustentando e guiando o seu povo. Mas Cristo é o Senhor da igreja, mas Ele também quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família, o Senhor do seu trabalho, o Senhor dos seus relacionamentos. E que nessa noite nós possamos convidá-lo para reinar em nós e sobre nós. Não viva mais guiado pelas vozes do mundo, pelo que o mundo te diz, mas que você seja guiado pela voz de Cristo. Confie, adore, sirva aquele que está no meio de nós, que está aqui nessa noite, Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Amém?